Olá, tudo bem? Hoje eu convido você, meu irmão e minha irmã, a fazer um resgate histórico para entender a Eucaristia, ou Santa Ceia, se você chama assim. Então vamos lá. É um resgate histórico, assim, bem complexo. E eu acho que você vai gostar. Vamos juntos? As Escrituras, elas sempre têm um paralelo, uma analogia entre o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele sempre busca no Antigo as referências, porque Jesus é o cumprimento da lei. E sendo assim, a gente já inicia rasgando o verbo. Jesus é o novo Moisés, segundo as Escrituras. Ele é tratado dessa forma pelos evangelhos. E eu vou te mostrar alguns paralelos aqui, que eu não sei se você já percebeu ou não, mas que podem enriquecer muito a nossa conversa. Bom, nós temos, sabe aquela última ceia da Páscoa cristã? É o novo Êxodo. Ora, essa ceia aconteceu no Êxodo, lembra? Pois é. Paralelos nas vidas de Jesus e Moisés. Ao nascer, morte de outros bebês. Lembra? Faraó mandou matar os bebês, e quando Moisés nasceu, e quando Jesus nasceu, houve também a morte de bebês por mando de Herodes o Grande. Teve fuga. Moisés teve que fugir do Egito para o deserto, e Jesus teve que fugir ali da região de Belém para o Egito, por conta da perseguição de algum tirano. Faraó, no caso de Moisés, e no caso de Jesus, Herodes, que já citado. Também ambos saíram do Egito. E Jesus, para que se cumprisse a palavra do Egito, chamei meu filho, dizem os evangelhos, né? Ele sai do Egito quando José tem a revelação de que pode, a divina revelação de que pode voltar, porque aquele que queria matar o bebê já está morto, não vive mais. Ambos fizeram jejuns grandiosos de 40 dias. Ambos ficaram no deserto. Lembra Moisés no deserto? Inclusive teve um encontro com Deus ali na sarça ardente. Jesus no deserto, ele sofreu a tentação, né, e resistiu a ela bravamente, como sempre, porque não teve pecado. A palavra deles foi proferida de um monte, né? Os 10 mandamentos, quando Moisés desce do monte com os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus e tudo mais, que você conhece essa história. Jesus também, ele faz o seu grande sermão, o sermão da montanha, no alto de um monte. O maná no deserto é um prenúncio de Jesus, pão do céu, que se dá a comer a nós na Eucaristia. A libertação da escravidão no Egito também é uma libertação do pecado, porque o Egito adorava outros deuses, era idólatra. E assim também Jesus nos liberta da escravidão do pecado. Nos liberta da morte do pecado. E a Páscoa que foi instituída em Êxodo, e ela foi ressignificada e revivida e ressignificada por Jesus na instituição da Eucaristia, da Santa Ceia. Então, já que falamos sobre a Páscoa, que é o principal evento do calendário cristão, a Páscoa é nossa salvação, né? Jesus é a nossa Páscoa. Vamos falar sobre a Páscoa no Antigo Testamento. A Páscoa antiga ela é relatada em Êxodo 12 e ela tem alguns elementos. Sangue, que é o símbolo da aliança. Então havia sangue e havia aliança. Cordeiro, que é um animal sacrificial. A aliança no mundo antigo, gente, ela demandava, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso, sacrifício e sangue. E você tem também, na nova Páscoa, do Novo Testamento, o cordeiro, que é Jesus. Nenhum dos ossos do cordeiro, conforme Êxodo 12, 46 da antiga Páscoa, poderia ser quebrado. E também na nova Páscoa, quando a gente tem o grande sacrifício de Jesus por nós, embora fosse comum quebrar-se os ossos das pernas dos crucificados, porque a pessoa estava lá, sofrendo, agonizando, quando quebra-se o osso da perna, perde-se a sustentação do pulmão para respirar. Aquela sustentação, e aí a pessoa morre asfixiada. No entanto, nenhum dos ossos de Jesus foram quebrados, diz o Evangelho, por quê? Porque ele mesmo entregou o seu espírito, e porque ele é um prenúncio desse cordeiro que tinha que ser perfeito, no caso sem pecados, e também nenhum dos ossos poderia ser queimado.
poderia ser quebrado. A refeição era acompanhada de pães sem fermentos e ervas amargas. A refeição que Jesus institui na Eucaristia, ela também tem pães sem fermentos e ervas amargas, e ele diz que ele é esse pão. Bom, lembre-se, quem faz Santa Ceia na mesa protestante, o pão protestante é um pão fermentado, ou é um pão caseiro, ou é um pão de forma, cortadinho em cubinhos, normalmente, então não é a matéria correta. Assim como o suco de uva não é vinho, hein, gente? Não são as matérias corretas. A refeição, ela é acompanhada, como eu disse, então, de pães sem fermentos. E a libertação de prisioneiros e escravos, né? Física, porque os judeus saíram da escravidão do Egito, os hebreus saíram da escravidão do Egito, e do pecado, da idolatria egípcia. E na Nova Páscoa nós temos a libertação de Barrabás, que é um prisioneiro. Nós temos um ladrão que foi salvo, foi para o paraíso. Nós temos tudo isso que eu disse, né? Jesus que se identifica com o pão do céu. E nós temos também o ramo de sopa. Porque na antiga Páscoa, o cordeiro ele precisava ser imolado e o sangue dele ser passado com ramo de sopo nas vergas e nas ombreiras das portas. Na Nova Páscoa nós também temos o ramo de sopo, mas essa surpresa eu vou deixar mais para frente, assim como outros detalhes. Aqui eu falei bem assim, en passant. Nós vamos detalhar isso muito mais. Então, eu citei que os ossos de Jesus não foram quebrados, você pode ver isso em João 19, 33 a 36, tá bom? E o cálice da nova aliança desse sangue, em todas as referências da instituição da Eucaristia, entre elas Lucas 22 e 20. Seguindo, vamos falar sobre a adoração antigamente. Desde o paganismo, a adoração e a aliança requerem sangue. Os cananeus, pensa lá em Elias, Monte Carmelo, os 2 sacrifícios, né? Onde descesse o fogo de Deus, esse era o Senhor. Era Baal ou era Deus? Então Elias vai lá, põe a lenha, molha a lenha, põe a carne e ora ao Senhor para descer o fogo, e o fogo consome a água, consome o sacrifício. Já os profetas de Baal, o que eles faziam? Botam lá o sacrifício, que é o animal sacrificado. Baal, Baal, ouve-nos, Baal, cortando os braços, cortando o corpo, porque precisava de sangue. E aí Elias até fala, será que ele está dormindo? Será que ele está surdo, né? Porque ele não está ouvindo, deve estar cochilando. Enfim. Então, a adoração requeria sacrifício. Os cananeus, os maias sacrificavam adultos, né? Guerreiros, tiravam o coração. Os incas e os índios no Brasil também. Inclusive, os índios enterravam seus bebês vivos. Sabia disso? Pois é. Fala que a aculturação, vieram, catequizaram os índios, que tragédia, é mesmo? Será? Então tá. Então, seguindo aqui, nós temos que esse contrato da antiga aliança entre as pessoas eram feito com animais, cortados ao meio. Então ficava, eu vou fazer uma aliança com você, eu numa ponta, você na outra. A gente cortava animais ao meio, então tinha sangue, tinha sacrifício, e nós passávamos ali entre esses animais. E isso simbolizava que estávamos dizendo uns para os outros, olha, se eu não cumprir a minha aliança com você, que Deus me faça assim como fez a esses animais. Então, quando você tem a antiga aliança, lá você vai ver em Gênesis 15, né, Abraão bota os pedaços de animais, e o que ele buscava de Deus era uma família. Ele não tinha filhos, né? É claro que um marido e uma mulher que não podem ter filhos, eles também são uma família, mas ele buscava filhos. Ele achava que a família dele tinha que ser completa dessa forma, como nos tempos antigos isso era muito requisitado, e Deus atendeu. Então, essa aliança que Deus faz com Abraão é para que ele tivesse uma descendência. Então, Abraão bota esses animais cortados, só que Abraão vai, Deus não aparece, ele vai espantando as aves de rapina e cochila. E nisso Deus entra como um fogo, porque Deus queria entrar sozinho, queimando o sacrifício. E Deus mostrando que a responsabilidade da aliança recai unicamente sobre ele. Da mesma forma, Jesus, ele entra sozinho no sacrifício. Nós temos que ter uma contrapartida de fé, de vida de santidade, de buscá-lo,
buscarmos ser como ele, mas quem se sacrifica é Jesus sozinho, ele entra sozinho no sacrifício, certo? Então é isso, gente, não percam isso de vista. O sangue é o sinal da aliança. Quando Jesus diz, isto é o meu sangue, este é o cálice do meu sangue, da nova aliança, o que ele está dizendo para nós? Vamos ver? A aliança requer sangue. Algumas traduções vai estar o sangue do Novo Testamento. É a mesma palavra, tá? A tradução aqui é diferente. Testamento e aliança é a mesma coisa. Então pensa, Novo Testamento não é um conjunto de livros, não. E esse conjunto de livros foi escolhido pela Igreja Católica, inclusive. Então, qual que entrava e não entrava. Aí eles que falavam, vai ser até o apóstolo Paulo. Novo Testamento, nova aliança, a aliança do meu sangue é ser da mesma família. Assim como Abraão ganhou uma família, Deus, quando faz uma aliança com Abraão, com Noé, com Jacó, ele está tomando uma família para si, com Adão e Eva, né? Nós temos várias alianças ali feitas por Deus. E nesse laço de sangue, de ser da mesma família, nesse cálice da nova aliança, nós temos um pai que é Deus. Nós temos um irmão primogênito que é Jesus, que nos dá acesso a Deus e é Deus Filho. Nós temos uma mãe, que é Maria, porque ninguém pare só uma cabeça. Se Maria é mãe de Jesus e nós somos corpo de Cristo, nós somos filhos dela. Ela é mãe da igreja, ela é nossa mãe. Não está escrito na Bíblia, Maria é mãe da igreja. Não, quando ele dá a ela a João, nas suas últimas palavras, e João a ela, eis aí a tua mãe. Alguém gasta as últimas palavras para dizer qualquer coisa? Eu quero que ele cuide dela. Ele é Deus, ele cuida dela sozinho, lá de cima, se ele quiser. Não, não é isso. Ele está trazendo ali uma mensagem poderosíssima. E, meus irmãos protestantes, vocês têm mania, né, se estão me ouvindo, de achar que a Bíblia é um manual de cursinho, que tem que estar tudo lá. Isso é igual a isso, mais isso. Não, Deus nos deixou uma igreja e mandou ir de pregar. Se eles estivessem tão preocupados em que tudo estivesse na Bíblia, Paulo não diria, e depois eu posso trazer essa citação para vocês em outro vídeo, olha, quando eu estiver aí convosco, eu termino esse assunto, eu digo isso, eu explico aquilo outro. E isso acontece mais de uma vez. Eu tenho citações bíblicas de quando eu estudei e me tornei católico por conta desses estudos, orações, jejuns e revelações divinas. Tá bem? Então a preocupação ali não era matemática, jornalística. Não era. Não estava escrevendo um livro de história, eram testemunhos de conversão, testemunhos da ação da igreja. O primeiro livro é o de Tessalonicenses. A igreja precede a Bíblia. Tessalonicenses é escrito antes dos evangelhos. Jesus nos deixou uma igreja. Em Pedro, como líder, e eu posso fazer um vídeo também sobre isso mais para frente, se vocês quiserem, anota aqui, faz o vídeo sobre Pedro, faz o vídeo sobre a igreja ser antes. Deixa aí nos comentários que eu vou fazer o que vocês quiserem. Mas vamos lá. Ele nos dá uma mãe, e o amor entre nós é o Espírito Santo, porque na Trindade é assim, você tem Deus Pai, Deus Filho, e o amor entre eles que é o Espírito Santo. Esse amor agora é nosso. Sim, e tem várias coisas que os protestantes creem que não estão ipsis literis na Bíblia. Por exemplo, o Espírito Santo é Deus, não está escrito lá. Santíssima Trindade também não, pecado original também não, e entre muitas outras coisas. Mas então, quando interessa, tem que ser leitura literal, quando não interessa, não. Não estou dizendo de má fé. Alguns, sim, têm má fé, outros só aprenderam e repetiram. Então, enquanto a gente não ousar saber, ousar buscar a Deus, respostas nele, aí a gente só repete. O sacrifício e o sangue de Jesus que permitem a nossa entrada nessa aliança de família, tá? Família de Jesus. E só Deus passa pelo sacrifício, assim como em Gênesis 15, na cruz do Calvário. A Epístola aos Hebreus, em Hebreus 10, ele diz claramente que a morte de Cristo é uma oferta sacrificial. Nós pecamos, nós precisamos oferecer oferta a Deus, mas essa oferta de bode, de carneiro, não serve. E a nossa vida é muito imperfeita para se oferecer a Deus. Então, a gente oferece na nossa imperfeição, mas a gente oferece junto um sacrifício perfeito e agradável e aceitável, que é o do Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula. Sacrifício do templo e sacrifício de Cristo. Vamos ver os paralelos, já que a gente está fazendo esse resgate histórico para ver aí, do Antigo com o Novo Testamento. Como é que eram os sacrifícios no templo?
Você tinha uma veste sacerdotal, que é uma túnica sem costura. Você tinha um horário de sacrifícios, que eram diários ao amanhecer e por volta da hora nona, que é 15 horas. E você tem o sacrifício de Cristo. A veste de Jesus era como? João 19:23, uma túnica sem costura, conforme a veste sacerdotal. E o horário? Hora nona, ou seja, 15 horas, conforme Marcos 15, 34 a 37, Mateus 27, 46 a 50. Jesus é o cumprimento perfeito da Páscoa, do sacrifício do sangue da aliança. Ele é o sumo sacerdote e ele é a oferta sacrificial. Bom, em Êxodo 12, nós vemos a libertação e a aliança, né? Nós vemos a escravidão no Egito, o pecado da idolatria. Vamos lembrar? Páscoa significa passar ao largo, pular. Por quê? Porque, como você se lembra, eles eram escravos no Egito, os hebreus, e Faraó não queria. Moisés vem e fala: deixa meu povo ir me adorar no deserto, diz o Senhor. Tá bom, deixa. Não, desisto. Primeira praga. Tá bom, deixa. Não, desisto. Segunda. E assim vai, né? E o coração de Faraó ia endurecendo. Ele mesmo endurecia o coração dele. A palavra de Deus diz: Deus endurecia o coração do Faraó. Isso significa, né? Uma forma de linguagem daquela época. O coração de Faraó ia se endurecendo. Ele ia endurecendo o coração dele. E Deus, a pior coisa que ele pode fazer por um ser humano é entregar esse ser humano aos seus próprios desejos e vontades. Romanos 1 também fala disso. Entregar-se esse ser humano a si mesmo. Porque a gente é ruim, a gente é mau, a gente tem a concupiscência da carne, o pecado original na veia. Então Faraó ia se entregando ao pecado até que a 10ª praga é a mais complicada. Então Deus fala para os israelitas: olha, peguem um cordeiro perfeito sem mácula. Vocês vão assá-lo. Sabe como é que era assado esse cordeiro? Ele não podia ser grelhado, ele não podia, tinha que ser feito de uma forma específica. E a prescrição que a gente tem dos rabinos depois é a seguinte: já vi carne assim na Argentina, tá? De cordeiro. Você colocava uma cruz, e eu vi essa cruz em formato de X lá na Argentina, cordeirinho, inteirinho. Aí você colocava ele inteirinho, as perninhas abertas, os bracinhos abertos. Isso não te lembra nada, não? Aí você pegava as vísceras dele e você fazia uma coroa para assar na cabeça. Será que isso te lembra alguma coisa? Hein? A cruz e a coroa de espinhos? Fantástico, meu irmão. Fantástico, minha irmã. Vamos continuar no resgate histórico. Você pega esse cordeiro que se assou, que tem que ser completamente comido. Se sua família for pequena, diz a palavra de Deus, você una com mais gente, una com outra família, tem que ser todo comido. E depois os ossos que sobrarem queimados, tá? Não pode sobrar nada. O pão é ázimo, sem fermento. Viu a matéria correta? O pão é ázimo. Por quê? Porque dali eles iam, não ia ter nem tempo de fermentar o pão, né? Eles iam para o deserto. E vocês vão pegar um ramo de sopo, que é um arbusto, uma planta, e vão passar nas ombreiras e vergas das portas. Está em Êxodo 12, 22. Onde esse sangue tiver, o anjo da morte pula, passa ao largo. Isso é o nome passa, tá? Passa ao largo. E aí, esses primogênitos não vão morrer. Então o Faraó não liberta o povo para adorar a Deus no deserto, e essa 10ª praga é essa praga em que o anjo da morte pula a família dos hebreus, mas mata os primogênitos do Egito. Então as suas vidas, as vidas dos hebreus foram compradas e poupadas com o sangue do Cordeiro Pascal. E aí você já sabe, né? Eles vão para o deserto, né? Os egípcios assustados eles pedem bens aos egípcios, entregam ouro para eles vão, e o resto da história você já conhece. Mas nós vamos ficar na Páscoa, porque a gente tem a antiga e a nova Páscoa. A refeição pascal se chama Seder. É uma refeição anual prescrita por Deus. O cordeiro ele tinha que ser totalmente comido, conforme Êxodo 12, 4 a 10, já falei. E o sangue, o sinal da aliança, conforme eu já disse exaustivamente. E aí, o que é memória na Páscoa? Nós vamos ver aqui. Desde o Antigo Testamento, memorial, e em grego, também na nova Páscoa, anamneses, não é recordar um evento passado. Eu lembrei da minha avó. Não, não é. Anamneses é a representação do acontecimento.
É trazer, é atualizar o acontecimento. Quando você vai no psicólogo a primeira vez, você faz uma anamnese. Você atualiza o seu sofrimento para ela. Quais são suas dores? Quem é você? O que aconteceu na sua infância? Como é que era? Como é que seu pai te tratava? Isso é uma anamnese. Você está trazendo de volta aquilo, uma catarse, para você falar para sua psicóloga, para ela te entender, ou para sua psicanalista, e para ela te tratar. Você tem que trazer esse momento para a mesa. Senão não vai funcionar. Ah, eu só lembrei. Não, você tem que sentir. Então é atualizar. Cada geração de hebreu e judeu, que depois da cativeiro da Babilônia são judeus somente, né? Olha o helicóptero. Cada geração de hebreu e hoje de judeu participa do evento pascal desde o Êxodo até hoje, os judeus, né? Êxodo 12, 14, nós vemos o seguinte, vamos ler lá, também Êxodo 13, 8. Seguindo o ritual que Deus ordenou para as Páscoas futuras, quando o filho pergunta ao pai a razão da celebração, o pai responde com uma frase da Torá. Está lá em Êxodo 13, 8. Aspas. Isso é em memória no sentido de trazer para o atual. Vamos ver por quê? Da ação que o Senhor fez por mim, por mim, então não é uma lembrança, por mim, ano de 2025, eu sou judeu, eu não estava lá, que Deus fez por mim. Olha aí o que é memória. A atualização do acontecimento. Quando eu saí do Egito, gente, teve judeu, teve hebreu que nunca pisou no Egito. Êxodo 13, 8. Por quê? Ele não estava lá, mas ele estava. Porque a Páscoa ela pertence a todos os judeus, desde a primeira. É como se todos coletivamente estivessem lá. A libertação ela não dizia respeito apenas à última geração que viveu a escravidão no Egito. O acontecimento da Páscoa ele pertencia a todos os judeus coletivamente e a cada judeu individualmente. O Seder, estrutura da refeição pascal. Assim também Cristo, na sua última ceia pascal, ele se doou e se doa até hoje, ainda hoje, a mim e a você. É como se ele dissesse, olha, Maria, José, Pedro, Augusto, Andressa, não sei o seu nome que está me ouvindo, não foi apenas há 2000 anos por toda a humanidade, foi hoje, por você, por esse pecado que você acabou de cometer, agora de manhã, foi hoje. Não foi apenas uma ação coletiva, foi uma ação individual. Não foi apenas há 2000 anos, foi agora. Não foi só por toda a humanidade, eu levo em conta a sua particularidade, a sua vida, a sua história. Deus nos trata como pessoas, um a um. Ele torna presente, anamneses. O Seder é a refeição pascal, o ritual da Páscoa, ela faz isso. E faz isso na Eucaristia até hoje, em cada missa. E ela se divide em 4 partes, ou pratos. Olha que interessante. O primeiro, a bênção festiva, Kiddush, pronunciada sobre o primeiro cálice de vinho e mais uma porção de ervas. A segunda parte é a recitação da narrativa da Páscoa, mais um salmo, é o pequeno Halel, que é louvor, mais um segundo cálice de vinho. E a terceira parte é o prato principal, que é o cordeiro, acompanhado de pães ázimos, e o terceiro cálice de vinho, que é o cálice da bênção. A quarta parte, que é o clímax, que é um salmo, é o grande Halel, com o quarto cálice de vinho. O sacrifício, a Páscoa, ela só se completava com o consumo do cordeiro e dos 4 cálices de vinho. Então, vamos ver o que aconteceu na Páscoa de Jesus. Jesus fala para os discípulos, vão lá preparar a Páscoa, eu ansiei muito comer essa Páscoa com vocês. Né? Ele deixa muito claro que a Páscoa para ele era importantíssima. E aí, vamos focar no terceiro item do Seder. Presta atenção, meu irmão e minha irmã, hein? Jesus não tinha cordeiro naquela mesa, porque o cordeiro era ele, concorda? O cordeiro é ele. Tinha que ter cordeiro. Jesus, ele pronuncia a bênção
Jesus, ele pronuncia a bênção dos pães ázimos. Desculpa, a campainha tocou aqui. Tá? Você sabe que ele pega, isto é o meu corpo, isso é o meu sangue, tomar e comer. Então ele pronuncia essa bênção dos pães ázimos. Ele fala, isto é o meu corpo. Tá? E eles bebem, na bênção dos pães ázimos, qual que é o cálice? Terceiro, já falamos. Davi, tô gravando, dá um tchau e vaza. Viu, gente? Meu filho, que lindo. Então tá. Então é o terceiro cálice. Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, terceiro cálice, tomado junto com a bênção dos pães, e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu corpo e o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, depende da tradução, é a mesma coisa. Nova Aliança fica mais claro, né? Que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, a quarta parte da refeição, do Seder Pascal, não é o hino, o grande aléu? O salmo é entoado, porém o quarto cálice Jesus não bebe, porque ele disse, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia. Até aquele momento. Então saíram para o Monte das Oliveiras. Ué, Carla, você não falou que para a refeição pascal, a Páscoa está completa, tinha que ter 4 cálices de vinho, 4 refeições? Ele não bebeu o quarto cálice, então a refeição está incompleta. É isso aí. A Páscoa está incompleta. E o que Jesus diz ao Pai no Monte das Oliveiras? Eles saem cantando o salmo, o grande aléu, com os discípulos. Vai para o Monte das Oliveiras. Abre aspas. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Que cálice, gente, que faltava? O quarto cálice, o cálice da consumação da Páscoa. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, 39. E retirou-se outra vez para orar. Aspas. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, quarto cálice, a consumação da Páscoa, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Mateus 26, 42. Depois, voltou aos discípulos e disse-lhes, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora da consumação do cálice e da Páscoa, gente. Essa é a hora. Mateus 26, 45. E aí o que acontece? O quarto cálice ele não foi tomado como de costume num próximo estágio da liturgia. Como eu já disse, ele foi adiado até aquele dia. Que dia é esse? Até que o reino de Deus se estabeleça por completo, que é a conclusão da Páscoa. O reino de Deus se estabelece por completo depois da Páscoa. Por quê? Porque na Páscoa, quando ela está completa, que é o sacrifício de Jesus, que dá acesso a mim e a você ao reino de Deus, querido. Porque sem isso, a gente não entra. Sem a Páscoa estar completa, sem Jesus morrer, o cordeiro, ser sacrificado e totalmente comido, lembre-se disso, que o cordeiro tinha que ser totalmente comido, a gente não entra. Vou dar um spoiler, hein? Quem não come o meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem vida em mim. João 6. Vamos lá. No Gólgota, logo antes de ser crucificado, aspas, deram-lhe de beber vinho misturado com mirra, mas ele não aceitou. Marcos 15, 23. Gente, Jesus foi espancado, Jesus foi açoitado, cuspiram, humilhado, bateram na face dele, carregou a cruz, ele não teve sede, não? Ele não teve sede antes? Tá bom. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse, tenho sede. Só mais tarde. Ah, não. Sabendo que tudo estava consumado. Ah, tá. Ele só diz que tem sede, ele só aceita beber algo quando tudo está consumado. Vamos ver o que ele bebeu. Claro que ele teve sede antes, né, gente? E havia ali um vaso cheio de vinagre. O que é vinagre? Vinho acetado, vinho fermentado, vinho estragado. O que você quiser chamar. Vinagre é vinho. Suco de uva da Santa Ceia
Não é vinho. Vinho requer fermentação. Olha que doideira. Na Santa Ceia se serve um suco não fermentado e um pão com fermento. Na ceia judaica e na ceia cristã, na Eucaristia, que Jesus estabelece, que é igual a de Êxodo, é o contrário. Se serve suco de uva fermentado, que é vinho, e pão sem fermento. Meu irmão protestante, você acha que isso é a diasfora, como dizia Lutero? Ah, é coisa sem importância. É mesmo? Ele que disse? Ele que mandou? Ele que disse o jeito de fazer? Você obedece seu pai e sua mãe? Você falar, faz assim. Você vai entender que é pro seu bem e vai obedecer? Então tá. Guarda essa informação. Gente, os soldados, havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja. Sabe para que essa esponja servia com vinagre? Limpar o bumbum dos soldados. Olha o que Jesus fez por você e por mim. Primeiro, ele se fez maldito. Porque diz a lei dos Hebreus, lê isso lá no Antigo Testamento, maldito aquele que é pregado na cruz. Se fez maldito. Se fez maldição por você. Além de se fazer maldição, ele tomou o pecado inteiro de toda a humanidade sobre ele. Ele morreu por você. Com requintes de crueldade. Ele tomou o tapa na cara e a humilhação que eram minha e eram sua por merecimento. E ainda bebeu. Vinho, vinagre, vinho estragado, amargo, que cálice amargo, numa esponja imunda, de limpar fezes sujas igual o seu pecado e o meu pecado. E essa esponja, você lê em João 19, 29, foi fixada sabe aonde? Numa vara de sopo. E fixando a esponja numa vara de sopo, chegaram-lhe à boca. Lembra do sopo? Até isso. Jesus pega da antiga Páscoa para a nova Páscoa. É o ramo prescrito pela lei da Páscoa para aspergir o sangue do Cordeiro em Êxodo 12, 22. Eis aí o vinagre, esse cálice amargo, sujo, é o quarto cálice. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse, tudo está consumado. Ou seja, o que está consumado? A Páscoa. O reino de Deus entre nós, a sua salvação. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. João 19, 30. Era a Páscoa que estava consumada, o Seder, a refeição pascal. Conclusão. A cruz e a Eucaristia estão ligados, uma é continuidade da outra e não existe sem a outra. Quando você diz que a Eucaristia é só um símbolo, você está dizendo que a cruz é só um símbolo, porque, veja bem, a cruz não existe sem a Eucaristia. É o mesmo sacrifício, o que se dá na mesa do altar e no Calvário, atualizado na missa. A crucificação de Jesus se deu fora dos muros, onde não havia templo, não havia levita, não havia altar, que eram os elementos de um sacrifício comum. Então, para um judeu desavisado, aquilo era uma execução romana, inclusive muito comum, porque os romanos colocavam as pessoas nas cruzes. Porém, era um sacrifício, uma entrega sacrificial. Por que os discípulos sabiam disso? Porque Jesus avisou. Ele os preparou antes com essa informação na instituição da Eucaristia, da ceia. Então, o que é a Eucaristia, meu irmão e minha irmã? A Eucaristia é quando Jesus deixa claro que a sua morte não é uma execução, mas uma entrega, como sacrifício a Deus. Até os elementos da mesa, eu já falei isso, eu acho, significavam a separação sacrificial da carne do cordeiro, que é o pão, com o sangue, que é o vinho, conforme se fazia no Antigo Testamento. Essa separação se deu também na cruz, onde é furado o lado de Jesus e sai sangue e água de Cristo. Depois que ele ressuscita, tudo está reunido de novo. A última ceia foi o que transformou a Sexta-feira Santa de execução em sacrifício. E o domingo de Páscoa foi o que transformou o sacrifício em sacramento da Eucaristia.
É por meio da Eucaristia que a Páscoa de Cristo e sua obra redentora se torna acessível a você, hoje, e também a mim, e se faz disponível a todos nós. É da Páscoa de Cristo que a Eucaristia é anamnese ou memorial. O amor transformou o sofrimento de Cristo em oferta na última ceia. Esses insights, isso tudo que a gente está aprendendo aqui hoje, você pode ler num livro chamado O Quarto Cálice, de Scott Hahn, um ex-pastor presbiteriano convertido ao catolicismo. E ele se converte ao buscar: que está consumado. Ele ouviu isso numa pregação, e o pregador disse: o que está consumado? E o pregador não sabia responder. Era amigo dele, um grande pregador, um grande estudioso e doutor Scott Hahn, doutor em teologia, renomadíssimo, vai lá e fala: eu vou descobrir. E aí ele estuda também rabinos, inclusive um rabino muito importante, Dalby, que faz essa conexão, David Dalby, salvo engano o nome dele, que faz essa conexão da Páscoa cristã com a Páscoa judaica, tá? Isso mesmo, David Dalby, nome do rabino, beleza? É o principal rabino do século XIX ou XX, acho que do século XX, muito, muito renomado. Então, vocês vejam que isso tudo não saiu da minha cabeça, não, tá? E a gente precisa, sim, estudar. Essa coisa da letra mata e o espírito vivifica, quando se usa para não estudar, isso é uma distorção grosseira e cruel das escrituras. Cruel, a gente tem que ser sério com a palavra de Deus. A gente tem que ler as escrituras, meditar e ler os primeiros cristãos que fizeram o EBD com João e Pedro, para entender como é que eles viviam a missa, porque ali eles falam. E ali eles falam claramente, isso não é recordação banal. Eles falam que isto é, e também, além do Scott Hahn, tem um livro maravilhoso também chamado Banquete do Cordeiro. Por favor, leiam a patrística. O que é patrística? São os discípulos dos apóstolos. Leiam os discípulos dos apóstolos, porque foi a Igreja Católica que falou: vamos deixar só até os apóstolos, Paulo. Porém, esses escritos são importantes para você entender a fé e não cair na esparrela de más interpretações, porque essa coisa da Bíblia interpreta-se a si mesma é uma mentira deslavada. Nenhum texto interpreta a si mesmo. A Bíblia não é manual de cursinho. Os livros foram escolhidos pela igreja e só se interpreta a Bíblia corretamente à luz da igreja, à luz dos primeiros cristãos. Então vamos lá. Me perdi, que eu me empolguei. Então o amor de Deus, esse amor, essa entrega de Deus, o dom de Deus, a Eucaristia, o presente de Deus para você e para mim. Tá entendendo? É a graça de Jesus que está corporalmente presente, como esteve em Belém, Nazaré, em Jerusalém, e continua a habitar no meio de nós, e meu sonho de tocar Jesus se realizou. Tocar não, porque eu sempre comungo na boca, né? Tocar com a língua. Uma hora eu vou comungar com a mão, só para ver, mas assim, eu prefiro comungar na boca, não fica nem nada na minha mão, vai todo para mim. Em Jerusalém, o véu que ocultava a divindade de Jesus aos judeus era a sua humanidade. Hoje, o véu que oculta Jesus na Eucaristia são as espécies sacramentais do pão e do vinho. A Eucaristia é o centro da adoração a Deus. Lembra que eu falei que a adoração requer sacrifício? A Eucaristia é a atualização do sacrifício de Jesus na cruz, na missa. Quando eu vou num culto, ele está incompleto. Eu percebi isso antes de me converter ao catolicismo, no período ali. Por quê? Porque louvor não é adoração. Eu estou ali, eu louvo, legal, é uma expressão de adoração, mas não é adoração plena, não é. Adoração plena requer sacrifício. Eu tenho a liturgia da palavra, bacana, mas cadê a mesa? Uma vez por mês. Em algumas igrejas, a cada 3 meses, fora do Brasil, presbiteriana, inclusive. Em algumas igrejas, eu acho que a Congregação do Brasil, que eu tenho um conhecido que falou, uma vez por ano, e é um símbolo. É um memorial, é só comunhão ali entre os irmãos. Desacralizou-se tudo. A Eucaristia, o centro de adoração a Deus, é o sacrifício da mesa do altar. E de onde vem a ênfase na ceia como memória e lembrança, gente? Que é a ênfase protestante. Eu vou fazer um vídeo, se você falar aqui que quer, eu vou fazer um vídeo
só sobre como os primeiros cristãos, e eu vou trazer várias e várias e várias referências, viam a Eucaristia, da igreja primitiva, na igreja ali da época dos doutores, anos 300, Santo Agostinho, que os protestantes amam citar Santo Agostinho de púlpito. Como que ele via a Eucaristia? Não era da forma protestante? Era? Será? Spoiler. Era não. Da forma católica, era bem católica. Tá, beleza. E como que os papas da igreja evangélica protestante, né, os primeiros, veem a Eucaristia, que são tio Lutero, tio Calvino e tio Zwinglio. Eles discordam em gênero, número e grau dos mártires, dos discípulos dos apóstolos, da Bíblia, e eu posso te provar isso. Mas você tem que escrever aqui que você quer, tá bom? Você tem que escrever que você quer esse vídeo, porque é trabalhoso gravar, mas eu gravo. Bom, ai gente, quando eu digo que é trabalhoso mesmo, tá? Que eu tenho 3 filhos, trabalho fora e faço faculdade. Veja bem. Análise de mas é para Jesus, né? Ó, amo Jesus. Então, se você quiser, eu faço. Análise de vamos analisar as escrituras. Tem essa ênfase na memorial aí, que é a ênfase protestante, que é uma ênfase que vem de Zwinglio, e a ênfase da modinha. Todo mundo acredita assim. Análise de Marcos 14, 22, 26, Mateus 26, 26 a 29, Lucas 22, 19 a 20, 1 Coríntios 11, 23 a 26. Você abre na sua Bíblia, tá? Vamos lá, Marcos 14, 22, 26. Nem Marcos, nem Mateus em 26, 26 a 29 mencionam memória. Apenas reafirmam a realidade. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Sangue da nova aliança. Que consta em todos os demais textos. No texto de Lucas 22, 19 a 20 e no texto de Paulo, 1 Coríntios 11, é mencionado isto é e fazer em memória. Por que os protestantes esquecem o que está escrito em todos os textos e pegam apenas um pedaço do que está escrito em 2? E ignoram metade. Eu te pergunto, a leitura literal das escrituras, ela só vale quando a gente quer? Jesus andou sobre o mar, ninguém pensa que é uma simbologia. O mundo foi criado em 6 dias, ninguém fala que é simbologia. Raramente as igrejas protestantes falam, são bem criacionistas. Adão e Eva, fomos criados de um só casal. Não, não é simbologia. Jesus transformou água em vinho. Não, ele transformou mesmo, não é simbologia, não. Ele criou, curou paralítico, andou, não é simbologia, não. Quando ele fala, isto é o meu corpo, é simbologia. Gente, que interpretação é essa? Bizarro, vamos acordar para a vida. Vamos acordar para a vida. Quem te disse que a letra mata e o espírito vivifica, não quer estuda, não. Tá com algum problema aí. Mesmo que seja inconscientemente. Estranho, né? Vamos lá. Leitura básica das escrituras. Análise de João 6. Gente, é só ler a Bíblia. Eu não vou trazer nesse vídeo nem a patrística. Vou ficar só com a Bíblia. Só com a Bíblia. Multiplicação dos pães. João 6, 1 a 15. A estrutura de João, tá? Jesus alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Estou analisando o João 6. Leia aí João 6, hein, meu irmão? Leia aí. Se diz que lê a Bíblia, então lê. Jesus alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Um milagre que chama atenção e leva muitos a seguir. 2. Discurso sobre o pão da vida. João 6, 22 a 59. Jesus afirma ser o pão da vida, que desceu do céu e que quem come da sua carne e bebe do seu sangue terá a vida eterna. Esse discurso gera controvérsia e confusão entre os discípulos. 3. Reação dos discípulos. João 6, 60 a 71. Muitos discípulos abandonam Jesus por causa de suas palavras, considerando difíceis de entender, mas Pedro, no entanto, declara sua fé em Jesus. Ó Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. João 6, 48, 71, meu irmão. Foca nisso. Foca nessa parte. Olha o que Jesus diz. Só nesse trechinho, vou trazer só 3. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6, 51. Jesus lhes disse, eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. João 6, 53. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. João 6, 55.
Qual é a dúvida que resta nisso? Jesus, você é relativista? Eu não sou. Eu acredito que existe a verdade. E eu busquei até descobrir. E eu estudava de madrugada. Antes de Deus me dar um probleminha de saúde, que eu tive que parar 8 meses e eu podia estudar durante o dia, não podia fazer mais nada. Porque sem a mão você não faz nada, você não cozinha, você não limpa, você não trabalha, você não faz nada. Ainda mais pra mim, que sou jornalista. A gente tem que ter compromisso com a palavra de Deus. E olha, eu já ouvi de muito irmão protestante, hater, falando assim, você se deixou iludir pela sua vaidade, os seus estudos, blá, blá, blá. Você se deixou matar, a letra mata, o espírito vivifica. Eu fui séria. Pela graça de Deus, isso não é mérito meu, não. Porque quem dá a vontade, a força de buscar, a saúde e o entendimento é o Espírito Santo de Deus. Então ele agiu em mim e por mim para me ajudar. Mas primeiro eu tive que falar, Senhor, tu és a verdade. Não posso ficar. Qual é a verdade? Ah, qualquer uma. Pode ser um pão, pode não ser. Batismo pode ser de criança, pode ser de adulto. Pode guardar o sábado, pode guardar o domingo. Pode isso, pode aquilo. Santa Ceia uma vez por mês, 3 meses, uma vez por mês. É com pãozinho, suquinho de uva. Eu poderia ter ficado assim no relativismo. Não. A gente precisa levar as coisas de Deus a sério. E aí, João 6, se você ler, você não precisa estudar muito não, meu irmão. Se você orar, falar, Espírito Santo de Deus, fala comigo, lê João 6. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem, em verdade vos digo. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Isso não deixa dúvida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Este pão. Por favor, né? Por favor. Jesus perdeu seguidores, mas nunca voltou atrás desse ensino. Porque tem uns que vão falar assim, ai, mas Jesus disse que era a porta das ovelhas, mas ele não disse que era uma porta, literalmente. Isso é simbólico. Ele pegou uma porta. Ele pegou uma porta, apontou e falou, eu sou essa porta, eu sou. Como essa porta? A porta era o cordeiro sacrificial de Êxodo, que tinha que ser todo comido? Não. Não. Então, assim, para de argumento bobinho para não perder debate. Por favor. Sabe por quê? Porque Jesus ele perdeu muitos seguidores. E assim como ele explicava as parábolas aos discípulos, em particular, ele podia ter falado, olha, vem cá, é uma parábola, como ele fez na parábola do semeador. Quando ele fez em outras ocasiões, olha, vocês são duros de coração, que vocês não entendem, vem cá que eu vou explicar. Mas não. Ele não disse que era uma parábola. Ele não explicou nada. Ele deixou os caras indo embora. Dezenas. Ele nunca voltou atrás desse ensino. Ele não tentou se explicar. Ele não afirmou que era uma parábola. Ele não traduziu para os discípulos como de costume. E diz a palavra de Deus, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12, disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6, 66 a 61. Veja o que Jesus afirmou sobre um deles que não acreditou neste ensino. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Eu vou até tossir. João 6,64. Meu Deus! Quem não creu nesse ensino? Judas Iscariotes, aquele que o traiu, fraco de fé, não tinha vida nele mesmo e o traiu. Meu irmão, minha irmã, você vai ser como Pedro ou como Judas? Decide. Eu já tomei minha decisão. E diz ainda a palavra de Deus. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. João 6, 70 a 71. A Bíblia traz o conceito de transubstanciação. Mas esse nome é citado? Não, mas o conceito está lá, dito por Jesus. Isto é o meu corpo. Meu corpo é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida.
em verdade vos digo. Ou seja, amém, amém. Ele diz que é verdade. A verdade, que não pode mentir, ele é a verdade. Diz que é verdade. Acredite em quem você quiser. Os protestantes, um adendo, tá? Que eles vão falar assim, mas não fala transubstanciação na Bíblia. Não fala. Os protestantes, eles creem na suficiência formal das Escrituras. O que é isso? Todas as doutrinas precisam estar formalmente apresentadas nas Escrituras. A teologia católica, ela ensina a suficiência material das Escrituras, ou seja, todas as doutrinas de fé podem ser encontradas nas Escrituras, todos os nossos dogmas têm sua matéria nas Escrituras, estão enraizados na Bíblia Sagrada, mas às vezes não com o nome, igual o cursinho, transubstanciação. Eu vou te dar exemplos de coisas que estão materialmente, não formalmente nas Escrituras e os protestantes creem. Quando ele fala, tá escrito transubstanciação, eu não creio. Você fala, Santíssima Trindade, tu crê, brother? Crê ou não crê? Crê ou não crê? Pedala. Eu creio. Acha a Santíssima Trindade escrito aí na Bíblia. Se você achar, eu viro protestante. Acha. Acha pecado original escrito na Bíblia. Você crê? Creio. Acha. Você crê no Espírito Santo que ele é Deus? Eu? Claro, não sou um herege, eu creio. Acha aí. O Espírito Santo é Deus, procede do Filho. Você vai achar que Jesus nos envia o Espírito Santo. Então, as doutrinas vão ser formuladas pela igreja. Mas elas não estão lá como fórmulas matemáticas. Suficiência formal. E eles creem. Mas, para o que interessa, quando não há suficiência formal, quando há apenas a suficiência material, eles não creem. Tá bom? Então, não podemos ser convenientes. Quando diz sola escritura, é muito bonito. Até balançou. O sola escritura é sola minha interpretação da escritura. Sola minha interpretação da Bíblia. Nenhum texto interpreta a si mesmo. Disse a especialista em literatura. Bom? Não quer ficar com a minha? Não precisa. Eu não sou ninguém. Vai ler um texto e ver se ele se interpreta sozinho. Ou se você tem que fazer um esforço mental. Aí você me conta. Transubstanciação, olha o helicóptero, é uma mudança milagrosa e real. É uma transformação da substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de nosso Senhor. A substância muda. As aparências, os acidentes permanecem. Tem cara de pão. Tem cheiro de pão. Tem gosto de pão. Mas em substância não é mais pão. Deu para entender? Todos os nossos sentidos nos traem, todos, exceto a audição. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. E aí? Você vai confiar nos seus sentidos falhos? Boca, nariz, olhos, ou você vai confiar no ouvir? Que é onde vem a fé. A fé vem por aqui, meu irmão. Quando ele diz, a verdade diz, isto é, acabou. Pode o mundo dizer que não é, Zwinglio, Calvino, quem for, Lutero, é porque Jesus disse. E nós temos a presença total de Cristo em cada espécie eucarística. Vocês não comungam do sangue. Já falei isso para você? Você só comunga do corpo. O padre bebe o sangue, você não. E você bebe? Você bebe suco de uva, né? E pão fermentado. E o pastor não consagra. E o pastor não está na sucessão apostólica para consagrar. E ele não crê. Ele não crê. Ele nem consagra e ele nem crê. Comentar mais nada. Morde a sua carne e vê se vai sair sangue. Porque depois que Jesus faz a separação sacrificial na mesa do pão e do vinho e na cruz, quando perfura e sai água e sangue do lado dele, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, meu irmão, você sabe, ele se une. Corpo, sangue, alma e divindade. Está tudo numa pessoa só. O sangue dele está unido de novo à carne dele. Então, quando eu como a hóstia consagrada, eu estou comendo sangue, bebendo sangue, sim.
E nos milagres eucarísticos que Deus fez por pura misericórdia, porque quem não crê não vai crer nem no milagre eucarístico. Deus fez para consolo de quem crê, para a nossa caminhada de católico. Os milagres eucarísticos, em todos eles, examinados pela ciência moderna, em microscópio, que o cientista fala, não dá para entender. Quando a hóstia sangra e vai ser examinada, quando a hóstia sangra, você tem músculo cardíaco, miocárdio, de uma pessoa que agonizou e passou por extremo sofrimento, e sangue do tipo AB, o mesmo sangue do tipo do Santo Sudário de Turim. Além disso, tem hóstias que estão conservadas, sem conservantes, como a do milagre de Lanciano, há milhares de anos. Estão lá. Esse é do milagre de Lanciano. 3 pequenos tecidos do miocárdio em igual peso, em igual medida, em igual tamanho. Tá? Ah, e os tecidos cardíacos estão vivos, tá? Células vivas. Então, na ceia protestante, essa é a sua resposta quando eles te afrontarem. Sua carne tem sangue? Sim. Jesus ressurreto também. Ressurreto. Suco de uva não é vinho, a matéria está errada. Pão fermentado não é pão ázimo, a matéria está errada. Não é a matéria de Êxodo, nem a matéria instituída por Jesus. Não tem sacerdote em comunhão com sucessão apostólica, não tem consagração, não tem fé. Eles negam o Jesus eucarístico. Então, se você que está me ouvindo é protestante, se você é católico, vamos juntos fortalecer a nossa fé. Se você, por acaso, é protestante, que tem muito hater que me acha e fica me perturbando, ouça uma coisa. Pão fermentado não é pão ázimo, suco de uva não é vinho. E por mais que você ame Jesus, meu irmão, você está o negando. Você está negando a Jesus eucarístico. Cuidado. Cuidado em quem você acredita. Ore, jejue muito. E vai estudar. Bom, eu vou parar por aqui. Mas se você quiser, num próximo vídeo, eu vou trazer para você o que os protestantes dizem sobre a ceia no século XVI, o que os registros nas catacumbas nos dizem, a pintura sobre a ceia no século I, o que o juiz, as atas que o juiz fez do martírio de Santo André, apóstolo de Jesus, diz sobre a Santa Ceia, a Eucaristia. Isso está registrado. Será que ele pensa como Zwingli, Calvino? Spoiler. Não, ele era católico. O que os mártires comidos pelos leões, discípulos de Pedro e João, dizem sobre a Eucaristia, a Santa Ceia, eles criam como Calvino e Zwingli? Nem vou te responder. Já dei muito spoiler, né? Dei muito spoiler. E esse é o próximo vídeo, se você escrever aqui, eu quero. Escreve assim, testemunho sobre a Eucaristia. E eu vou saber que você quer esse vídeo, tá bem? Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe. Um abraço.